pessoal, sejam todos e todas bem-vindas aqui ao canal de Desenvolvimento Profissional. Nós temos aqui mais um encontro dessa nossa parceria tão gratificante, tão importante para a EFAP e para a Secretaria, que é a parceria Saúde, Justiça e Educação. Toda sexta-feira, nesse horário, nós trazemos aqui temas que possam complementar a nossa formação, com o intuito de que a gente encare melhor, entenda melhor todas as circunstâncias e as situações com as quais a gente se depara, seja na vida, seja dentro da escola, né? E hoje nós temos aqui a presença de mais uma convidada, que a gente já quer agradecer, e daqui a pouco vocês vão conhecê-la, que é a doutora Karen. Mas antes da gente passar para a doutora Karen trazer sua colaboração aqui, seria bom a gente pensar na seguinte questão. Em 2020, a população brasileira que se autodeclarou parda ou preta totalizou cerca de 55,9%, 56% da população, né? Sendo a maior parte da população não branca, vamos dizer assim. Por que será que ainda a gente engatinha no combate à discriminação racial, né? O que é essa discriminação racial? Afinal, o que é preciso fazer para combatê-la? E mais uma questão importante, que tipo de impacto essa situação tem dentro da escola e na aprendizagem dos nossos estudantes? Então, é um pouco desse universo que a gente vai discutir aqui hoje com a doutora Karen, e estão todos convidados a participar dos comentários e questionamentos que podem ser feitos pelo chat, que já está aberto, e a gente vai, ao final da fala, doutora Karen, a gente vai abrir para essas questões, então fiquem muito à vontade para contribuir lá. E a doutora Karen Luiz Vila Nova Batista de Souza é juíza de Direito do Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul. Então, passo a palavra, doutora Karen, seja muito bem-vinda e aceite nossos agradecimentos aqui. Fique muito à vontade. Boa tarde, minha saudação a todos e todas que estão nos ouvindo. Obrigada, Silene, pela recepção e também a organização desse evento, dessa atividade. Eu acho que é sempre muito importante a gente colocar em evidência todos aqueles que nos dão suporte para que a gente possa estar aqui trabalhando e apresentar os nossos estudos, enfim, as nossas reflexões. Bom, como eu fui apresentada pela Silene, eu sou Karen Luiz, sou juíza de Direito no estado do Rio Grande do Sul, designada para a primeira vara do júri, sou magistrada há 22 anos, e há alguns anos venho me dedicando, além da jurisdição criminal e da jurisdição penal, e do Tribunal do Júri mais especificamente, aos estudos sobre questões raciais. Sou uma das formadoras da Escola Nacional de Formação de Magistrados e, por isso, acabei desenvolvendo e trabalhando mais essa matéria para que a gente possa, no ingresso, principalmente dos magistrados, dos juízes novos, as nossas carreiras no Poder Judiciário, a gente possa desenvolver alguns conteúdos relativos às humanidades e principalmente a questão da igualdade racial, para que desde o início estejamos todos falando e nos compreendendo a partir das mesmas premissas. Então, eu fui convidada para estar hoje aqui com vocês, com todas e todos, para falar um pouquinho sobre discriminação racial. O convite surgiu para que eu falasse inicialmente nos dias que se seguiram, ou até no próprio dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Enfim, por uma série de questões, nós em tempos de pandemia, eu acho que vocês acabaram tendo um feriado naquele período, e agora estamos aqui, por isso o start, o início, né, o pontapé inicial da minha discussão com vocês vai se dar a partir desse dia 21 de março, né, para a gente problematizar o dia 21 de março e o dia de combate à discriminação racial. Eu gostaria de dizer também que eu estou muito contente de estar aqui,
participando dessa formação. Antes de ser magistrada, eu fui professora por 8 anos, trabalhei com a educação básica, especialmente ensino fundamental. Foi um período muito especial na minha vida, muito relevante para a minha formação, e eu carrego comigo até hoje os aprendizados, os ensinamentos que eu colhi no convívio com colegas professores e com as crianças que me brindaram, né, com a oportunidade de caminhar com elas nos primeiros anos da educação. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui conversando com vocês. Espero que gostem. A gente poderia iniciar, então, apresentando o material que eu trouxe, para que ele seja, então, exibido e a gente tenha aí um roteiro para a nossa conversa. Podemos? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre, podemos passar para a próxima, né? Sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, como eu coloquei para vocês, que foi escolhido pela ONU no dia, acho que 6 anos depois desse fato. O fato aconteceu em 21 de março de 1960, na África do Sul, e é conhecido como o massacre de Sharperville. 6 anos depois desse massacre, então a ONU edita o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. O que foi o massacre de Sharperville? Podemos passar. Na África do Sul, nós vivemos o sistema do apartheid, que se intensificou nas condições de colônia que a África vivia a partir dos anos 50. Então, naquela época, começaram a se estabelecer leis que segregavam a população negra e a população branca. Espaços específicos onde pessoas brancas podiam estar, condições específicas para que elas pudessem transitar na cidade, e dentre elas havia a obrigatoriedade de utilização de uma carteira. Essa carteira dizia quem ela era, qual era a etnia, negros, apenas negros, qual a sua etnia e que lugares eles poderiam estar na cidade. Também foi naquela época em que se editaram legislações que proibiam o casamento e a realização, né, a prática de relações sexuais entre pessoas negras e não negras. Ou seja, se estabeleceu na África do Sul, assim como nos Estados Unidos, um regime de segregação, de apartamento, né? Apartadas viviam pessoas negras e pessoas brancas. Nessa data, 21 de março de 1960, pessoas negras se organizaram para fazerem uma grande marcha protestando pelo uso desse passe, dessa carteira que lhes era exigida para transitar em determinados lugares da cidade. Eles tinham que apresentar à polícia, à vigilância do local, a carteira. Se não estivesse com a carteira, eles eram presos. Então, qual foi a ideia deles? Vamos nos reunir a todos e vamos todos sem o passe, todos sem a nossa carteira, e vamos obrigar, né, diante desse manifesto, a prisão de todas essas pessoas, e se reuniram em 20 mil pessoas. Entretanto, todos desarmados, sem o seu passe, sem a sua carteira, a polícia abre fogo contra elas e mata 69 pessoas, fere 186 pessoas, e isso vem para o mundo, né, conhecido no mundo como o massacre de Sharperville. A partir daí, então, a ONU e outros países no mundo, né, passaram a criar uma série de restrições com relação à África do Sul. Se cria o Dia para a Eliminação da Discriminação Racial e, com o tempo, mas infelizmente apenas nos anos 90, é que se tem aí o fim do apartheid na África do Sul. Nesse período também foi que Mandela foi preso, condenado a uma prisão perpétua, e ele vem só a obter a liberdade no final dos anos 80 e início dos anos 90. Tá?
Então, é a partir desse dia que a gente começa, então, a pensar no combate à discriminação racial. Esse é o pontapé inicial da nossa conversa, né? O quanto nós precisamos aí avançar ainda, né? Porque embora não exista mais um regime de segregação, nem na África do Sul, nem nos Estados Unidos, nunca tenha havido um regime de segregação racial no Brasil, nós vivemos em estados, em países onde existe racismo e onde existe discriminação. Podemos passar? Nesse sentido, eu quero trazer para vocês uma reflexão importante que é com relação ao tipo de racismo que a gente vive, né? Porque tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, nós tínhamos leis que diziam que pretos e brancos, negros e brancos viviam separadamente, e leis que restringiam muito as condições de vida das pessoas negras em sociedade. Nessas sociedades, uma coisa que é importante a gente apontar é que que pessoas negras são minoria, né? Em torno de 20%, até menos, na África do Sul. No entanto, lá o regime era estabelecido por intermédio de leis que restringiam, por exemplo, proibiam também o ingresso, o acesso à universidade, não permitiam frequentar ou marcavam lugares, aqui somente brancos, né? Ou aqui somente negros, nos Estados Unidos em restaurantes, escolas só para negros. E no Brasil a gente tem, então, uma forma de racismo que a Lélia Gonzalez coloca, que não é o racismo por denegação, e sim o racismo, não é o racismo por segregação, e sim o racismo por denegação, ou seja, se nega toda uma história, toda uma cultura, toda uma forma de viver, toda a linguagem, tudo o que diz respeito a um determinado grupo racial. E se nega, acima de tudo, a existência de um racismo, né? Então, é o racismo por denegação. Um racismo onde a gente vive um silêncio, onde a gente diz que vivemos todos em condições de igualdade, que estamos todos no mesmo pé em sociedade, quando, na verdade, nós temos um grupo racial expressivamente desprestigiado e um grupo racial muito privilegiado, brancos e negros. A gente viveu durante muito tempo o que a gente chama, então, do mito da democracia racial no nosso país. E pessoas como Lélia Gonzalez, como Abdias Nascimento e tantos outros no nosso país, muitas pessoas dizem assim, como é que a gente não teve heróis, líderes, como na África do Sul, como nos Estados Unidos? Nós tivemos muitas pessoas que falaram e que denunciaram a existência do racismo no nosso país. E a melhor forma de se denunciar é se falando em números também, e é por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, no mito da democracia racial, como eu coloco ali naquela tela, a gente viveu uma condição de silenciamento sob o argumento de que vivíamos em um país miscigenado, né? E que, por conta disso, todos estavam em perfeita harmonia, em condições de igualdade na sociedade, de ascender a todos os postos. A gente teve a ideologia do branqueamento, se pretendeu, por uma política de Estado, num prazo de 50 anos, fazer com que nós tivéssemos apenas a raça branca no nosso país. E, por conta disso, é claro que pessoas negras e pessoas brancas acabaram por adquirir uma série de privilégios brancos, né, e negros, de desvantagens na sociedade. Bom, podemos passar. Eu acho que é importante a gente dizer, então, falando sobre racismo, nesse racismo por denegação, acho que a gente pode chamar muito a atenção sobre o que são, né, sobre esses conceitos, racismo estrutural, racismo institucional e o racismo no plano intersubjetivo. Nos dias atuais, eu acho que a gente pode reconhecer que o Brasil é um país racista e que, quando a gente fala que o Brasil é um país racista, a gente está falando
de um país onde o racismo está muito distante do que a gente pode pensar do plano individual. A gente está falando de um racismo estrutural, ou seja, um racismo que está fora do plano individual e da intencionalidade. Nós agimos naturalmente de forma racista. E como é que nós agimos naturalmente de forma racista? Nós compreendemos que as nossas relações elas estão normais, elas estão acontecendo da maneira como elas devem ocorrer, que é normal pessoas negras viverem em favelas, que é normal pessoas negras ganharem menos que pessoas brancas, que é normal nós termos um poder judiciário majoritariamente formado por pessoas brancas, que é normal um parlamento e nós elegermos num país onde 56% da população é negro, que nós tenhamos parlamentos, governos, executivo, legislativo e judiciário todos brancos, né? Que é normal mulheres negras ocuparem e homens negros ocuparem lugares na sociedade, principalmente no que diz respeito aos lugares sociais relativos à sua profissão, que sejam de subordinação e de subalternidade. Isso é racismo estrutural, é disso que a gente está falando. A ONU, em dezembro de 2014, quando veio ao Brasil para discutir a situação da discriminação racial no nosso país, ela diz que o racismo no Brasil é estrutural, é institucionalizado e permeia todas as áreas da vida humana, ou seja, a própria Organização das Nações Unidas diz que a nossa sociedade se constitui racista na medida em que naturaliza condutas, comportamentos e status de indivíduos em prejuízo de uma determinada raça. E a gente pode dizer que aqui no Brasil isso é muito evidente. Nós temos uma raça, sim, vivendo em total prejuízo com relação às demais. Então, por isso que eu trago para vocês aí os conceitos, né? Vou trazer os conceitos de racismo estrutural, racismo institucional e vamos falar um pouquinho do racismo no plano intersubjetivo. Podemos ir passando? Adiante. Vamos mais uma e mais uma. Aqui é como eu coloquei com relação à ONU, né, que reconhece a presença do racismo estrutural no nosso país. E agora adiante, sim, nós vamos falar sobre racismo estrutural e como é que ele aparece na nossa sociedade. Então, adiante, o professor Silvio Almeida, no seu livro, que eu recomendo fortemente, Racismo Estrutural, ele fala, então, que o racismo no Brasil é negado, ele é naturalizado, ele é tratado no campo da intencionalidade e sempre no plano individual. Aí, quando a gente vai fazer alguns questionamentos, e vocês devem ter conhecimento melhor do que eu, porque foi uma pesquisa realizada aí em São Paulo, acho que nos anos 90, onde se questionou se as pessoas eram racistas, né, e se elas conheciam alguém racista. E a conclusão dessa pesquisa foi no sentido de que o Brasil era um país racista sem racistas. Por quê? Porque ninguém se dizia racista. Por quê? Porque quando as pessoas são questionadas sobre a sua condição e a forma como se relacionam com outra raça, elas estão pensando sempre no plano individual e estão pensando sempre nos crimes de injúria racial e nos crimes de racismo, que, claro, estão no campo da intencionalidade também, né? Só que não é disso que a gente está falando. A gente está falando desse racismo do dia a dia, desse racismo onde a gente entra numa escola, muitas vezes, e a única pessoa negra que a gente vai encontrar é a pessoa que está lá fazendo alguns serviços, né, de menor complexidade. Quando a gente não tem um professor negro na escola, quando a gente entra num restaurante, não tem nenhuma pessoa negra usufruindo dos serviços que estão sendo disponibilizados naquele lugar, quando a gente transita nos shoppings, nas lojas, nas grandes marcas e só vê pessoas brancas.
Isso é o racismo estrutural, é o que coloca pessoas brancas no topo da pirâmide, com mais condições econômicas, financeiras e com maior mobilidade social, principalmente, e pessoas negras na base da pirâmide. Isso é o racismo estrutural. Então, eu recomendo para vocês fortemente o livro do professor Silvio Almeida, para que possam também aprofundar, se quiserem, né, claro, os estudos no que diz respeito ao que é o racismo estrutural. Podemos passar, e aí é importante a gente falar também, porque aqui nós estamos falando, estamos num ambiente institucional e público, de como do que se trata o racismo institucional. O racismo institucional, ele, como conceito, ele aparece lá no contexto do movimento Black Power nos Estados Unidos, e foi um conceito criado por o Stokely Carmichael, exatamente para dizer sobre isso, né? Sobre o tratamento diferenciado entre raças no interior das organizações, empresas, grupos, associações e instituições congêneres, práticas e comportamentos discriminatórios no ambiente de trabalho. É sobre isso que a gente está falando. E aí, quando a gente vai falar em racismo institucional, a gente não está falando diretamente e tão somente de um racismo também que esteja no plano intersubjetivo e no campo da intencionalidade. A gente está falando de um racismo que vai promover, por exemplo, no campo da polícia, uma filtragem racial. Né? Quando se escolhe quem se vai abordar, quem se vai apreender, quem se vai prender, quem se vai processar, quem se vai submeter a julgamento. Né? Para onde está voltado, por exemplo, e aí eu falo muito desse meu lugar, né, de juíza criminal, para onde está voltado o olhar do policial quando ele pretende, na execução dos seus serviços? Né? Para onde está, o que pensa uma instituição quando ela contrata só pessoas brancas, né, e não contrata pessoas negras? Ela pensa que essas pessoas são incapazes, que elas não têm condições de compreender, de realizar ou de bem executar um serviço? O que pensa um gestor quando ele promove só uma pessoa branca em detrimento de uma pessoa negra? E aí eu tenho um exemplo muito, muito interessante, que até é trazido pela professora Cida Bento, pela doutora Cida Bento, psicóloga, quando ela traz a seguinte situação. Temos numa empresa um setor de contabilidade. O melhor contador desse setor é um homem negro que já está há 20 anos na empresa, tem vários cursos, extremamente qualificado. Entretanto, essa equipe perde o seu chefe e o gestor precisa escolher um novo chefe, né, para essa equipe. Só que o restante da equipe é majoritariamente branco. E aí esse gestor ele pensa o seguinte: bom, essas pessoas brancas não vão se conformar em serem chefiadas por esse funcionário que é negro, e embora ele sendo altamente capacitado, para o bem da empresa, eu vou escolher como chefe alguém branco. Isso é racismo institucional. Né? É dentro da empresa você escolher, promover, eleger determinadas pessoas de um grupo racial em detrimento de outros, porque você acha que dessa forma você estará logrando o bem da empresa, mas ao mesmo tempo você estará tendo um servidor, um funcionário que vai estar altamente qualificado, mas também muito desprestigiado nas suas condições de trabalho, o que acaba gerando aí uma performance muito ruim. Né? Inclusive tem um texto que eu recomendo a vocês, chama Os Desafios da Inclusão Racial no Mercado de Trabalho, é de um advogado paulista, às vezes eu escrevo com ele, o Dr. Robson de Oliveira, onde ele fala exatamente isso. Não basta apenas a gente incluir no ambiente da organização, da empresa, um funcionário negro. É preciso admitir
é preciso acolher, é preciso capacitar e é preciso reter esse funcionário. E o capacitar e reter está diretamente ligado às condições sociais dessa pessoa e na retenção ao tratamento que a gente vai dar durante o tempo em que aquela pessoa está trabalhando na empresa, na organização, enfim. Se essa pessoa não se vê prestigiada, se essa pessoa não se vê acolhida, promovida, enfim, nas suas atividades, ela acaba não performando, ela não vai entregar aquilo que a própria empresa espera dela, né? E ela vai se desestimular com relação ao trabalho. Podemos seguir e falar um pouquinho sobre, novamente, assim, reforçar para vocês que os crimes, sim, de injúria racial e de racismo previstos na legislação, esses estão no campo individual e da intencionalidade. E quando a gente quer pensar sobre discriminação racial, a gente está falando para muito além disso, né? A gente não está falando do crime de injúria racial e do crime de racismo. Por quê? Porque no nosso país a gente precisa avançar. Existem algumas situações nas quais a gente presencia fatos criminosos, né? Crimes de racismo, crime de injúria racial, sim, direto, explícito, pessoas que destilam o seu ódio a uma determinada raça, sim, mas nós temos práticas cotidianas que são práticas racistas, são práticas discriminatórias e que acabam levando cada vez mais a colocar em situação de desvantagem e de prejuízo um determinado grupo racial. Podemos passar. Bom, aqui eu queria trazer para vocês, para a gente pensar racismo, né, para a gente pensar como as pessoas negras se veem nesse país nosso tão racista. Uma pergunta que foi feita no Twitter por essa pessoa chamada pelo Gilberto Porcidônio, onde ele diz assim: o que mudaria na sua vida se o racismo acabasse hoje? E aí nós temos as seguintes respostas. Ia começar a usar o capuz do casaco, eu iria ao shopping de chinelo fácil, eu correria na rua com tranquilidade. Podemos passar. Eu entraria em uma loja e abriria a minha bolsa só para ver se não tinha esquecido meu celular em casa. Se o racismo acabasse, eu entraria com a mochila nas costas no primeiro supermercado que eu visse pela frente. Será que doeria menos? Iria num bom restaurante sozinho. Iria num supermercado sem segurança atrás. As pessoas não trocariam mais de calçada quando eu ando, nem mudariam de lugar no ônibus. Será que doeria menos viver? Bom, essas frases elas foram ditas então por pessoas no público do Twitter desse rapaz, e a gente resolveu levar esse questionamento para os nossos colegas magistrados. Em sua maioria, infelizmente, nos concursos públicos, o ingresso na magistratura, em especial, ele se dá de pessoas brancas, né? E geralmente, quando a gente pergunta para uma pessoa branca, eu não sei se foi o caso de vocês que estão nos ouvindo, o que mudaria na sua vida se o racismo acabasse, a maioria das pessoas não tem o que responder. Tem muita dificuldade para encontrar uma resposta do que mudaria na sua vida. Enquanto isso, pessoas negras demonstram evidentemente que situações do seu cotidiano mudariam drasticamente acaso o racismo acabasse. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de privilégio. Estou falando do privilégio que é viver enquanto sujeito branco no nosso país, né? Então, por isso, essa reflexão que fica para essa primeira parte da nossa conversa, para que a gente possa compreender de que maneira o racismo opera nas nossas vidas. Podemos passar.
Na sequência, eu tenho aqui uma série de conceitos que vocês vão poder encontrar em tratados e na doutrina sobre discriminação, as formas de discriminação. Então, eu vou passar rapidamente para que a gente possa ir avançando na nossa conversa. Então, discriminação racial está prevista lá na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. É qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício, num mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais, no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Isso é discriminação racial. Depois a gente pode falar passando, discriminação direta. Discriminação direta, ela atua mediante o estabelecimento de uma diferenciação com o propósito de prejudicar. A discriminação direta se configura, portanto, quando há um tratamento desigual, menos favorável e endereçado a um indivíduo ou a um grupo motivado por um critério de diferenciação juridicamente proibido. Por exemplo, então, nós temos uma proibição, né, de discriminação com relação à raça, né? Temos a proibição com relação à discriminação ao gênero, e nós temos aí, para eu dar um exemplo para vocês, uma empresa que faz um processo seletivo que não contrata pessoas negras. Embora proibido, muitas vezes, se a gente for fazer a pesquisa, né, e aí os números é que vão revelar como é que se a discriminação está presente ou não, se nós temos uma empresa majoritariamente branca, alguma coisa está acontecendo ali, né? Ou é porque indiretamente ela estabeleceu critérios que acabam diferenciando esses grupos, ou porque diretamente ela não quer ter nos seus quadros um determinado grupo de pessoas, né? Nós temos um caso de discriminação interseccional, eu vou avançar um pouquinho só para exemplificar para vocês, que foi o caso da General Motors, nos Estados Unidos, onde mulheres negras reclamaram que estariam sendo discriminadas nas contratações. E a General Motors disse que eles não discriminavam, porque eles contratavam tanto mulheres como pessoas negras. Só que eles faziam utilizavam da seguinte lógica para a contratação. Mulheres brancas eram contratadas para trabalhar no setor administrativo da empresa. Enquanto isso, homens negros eram para trabalhar no chão de fábrica da empresa, né, na parte mais operacional. Com isso, mulheres negras eram totalmente discriminadas dentro da General Motors. Isso gerou uma ação. Inicialmente, os tribunais disseram que as mulheres negras estavam invocando um privilégio, quando, na verdade, elas estavam sendo, em razão de uma intersecção, ou seja, de duas categorias jurídicas proibidas de diferenciação, elas estavam sendo discriminadas. Mas a discriminação direta, ela vai acontecer quando o gestor, enfim, o administrador, aquela pessoa, né, diretamente ela tem o propósito de prejudicar um grupo ou beneficiar um determinado grupo em detrimento do outro. Nós temos situações absurdas, chegou ao meu conhecimento há um tempo atrás, de uma empresa que fazia processo seletivo utilizando canetas de cores diferentes para preencher a documentação do candidato. Então, a pessoa que entregava o papel para o candidato preencher a ficha, ela entregava junto uma caneta preta. Se a pessoa preenchia com caneta preta, o que já ia fazer a seleção, a triagem, ele já sabia que aquela pessoa era negra. Se preenchia com caneta verde, sabia que era homossexual. Se preenchia com caneta vermelha, sabia que era uma mulher. Para vocês verem o requinte, né, das ações discriminatórias que existem no nosso cotidiano e que muitas vezes nós sequer percebemos. Nós temos também, então, passando adiante, o conceito de discriminação indireta, né, que produz efeitos por meio de práticas, requerimentos ou medidas neutras e não intencionais. Ou seja, por intermédio de uma legislação que é formalmente neutra,
eu posso estar prejudicando um determinado grupo. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo que talvez até surpreenda as pessoas, mas eu tenho... porque aí também surge a teoria do que a gente chama de impacto desproporcional. Um dos exemplos que eu tenho trazido muito nas minhas aulas é a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei da Maria da Penha, embora ela tenha trazido para as mulheres no nosso país, tenha sido um grande avanço, ela ainda hoje protege de modo diferente um grupo racial, que é o de mulheres brancas. E eu vou explicar por quê. Os números vêm demonstrando que a maioria dos feminicídios ainda ocorrem entre mulheres negras, né? Muitas vezes feminicídios ocorrem em situações onde a mulher nunca pôde fazer uso das medidas protetivas, as medidas que estão previstas lá na lei muitas vezes não estão ao alcance de determinadas mulheres, e essas mulheres são as mulheres negras. Dá para a gente dizer também que mulheres indígenas, né? Mas mais especificamente mulheres negras. Eu questiono vocês, como é que uma mulher negra que vive em uma comunidade que é conflagrada, né, ou que está dominada por facções criminosas, vai, por exemplo, levantar o telefone e pedir o socorro para receber medidas protetivas cautelares? Se ela faz isso, ela está chamando para dentro da comunidade a polícia, que não quer ser recebida em razão de outros interesses que estão ali, né, ilícitos, que estão presentes naquele grupo. Um outro exemplo, uma mulher negra em situação de rua, e nós temos muitas, como é que essa mulher vai receber as medidas protetivas? Como é que ela vai ser atendida? Ela não tem o endereço, ela não tem o telefone, ela muitas vezes sequer tem contato com os serviços que são oferecidos pelo poder público. Então, a dificuldade dela de acessar esse sistema de proteção também é muito grande. Uma mulher indígena que mora numa aldeia distante de um centro da cidade, né? Quando ela liga pedindo a proteção do Estado, muitas vezes o Estado, quando chega lá, tempos depois, essa mulher já está morta, né? E aí a gente tem uma lei que é aparentemente neutra, mas que ela vai impactar de forma desproporcional um grupo em detrimento de outro. A gente pode falar também, por exemplo, de uma legislação ou de um ato administrativo, eu estou aqui criando um exemplo, tá, gente? Que resolve que os ônibus vão passar em todos os bairros da cidade de 15 em 15 minutos. Muito bem. Se os ônibus passarem no bairro de 15 em 15 minutos, uma coisa vai ser ele passar aqui nos bairros de classe média e classe alta da minha cidade. Vou falar de Porto Alegre, tá? A gente tem Moinhos de Vento, Independência, aqui, classe média alta, um ônibus passar de 15 em 15 minutos, ok, né? Porque a maioria das pessoas, nesses espaços, usa outros tipos de transporte, né? Se é que muitas vezes usam transporte público. E aí um ônibus passar lá na Restinga, que fica a 40 minutos do centro da cidade, onde está a maioria da população que presta serviços no centro da cidade e que depende do transporte público para deslocamento, é muito diferente. E aí a gente vai estar... E, por coincidência, é nesse lugar onde a gente tem um grupo racial majoritariamente, que é um grupo negro, né? Então, a gente vai estar com uma lei aparentemente neutra, praticando um ato de discriminação indireta. Então, discriminação indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo prático ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas lá no artigo da Convenção, certo? Vamos adiante. Discriminação múltipla, quando a gente tem mais de uma categoria jurídica na qual é proibida a discriminação, né? Por exemplo, discriminar uma pessoa com deficiência, mulher, pessoa com deficiência, e por essas duas razões.
vamos adiante. E aí eu quero trazer alguns conceitos rapidamente para vocês, para a gente poder compreender, porque é um conceito usado tanto na África do Sul como na Inglaterra, que é o de discriminação positiva. Eu prefiro utilizar o termo ação afirmativa, que surgiu no contexto da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e que são medidas especiais adotadas com a finalidade de assegurar o gozo, o exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeram essa proteção. Nesse caso, isso não constitui discriminação racial, e essas medidas, né, de discriminação positiva, e aí a gente traz o exemplo que todo mundo gosta de trazer, mas que não é a única forma de ação afirmativa, que são as leis de cotas, né? Mas eu diria que a gente pode também colocar como uma ação afirmativa, por exemplo, a edição da Lei 10.639, que depois foi alterada para incluir o estudo específico, né? Deixar evidente que a gente tem que estudar a história, a cultura das pessoas negras da África no nosso país e a história dos povos indígenas, né? É uma ação afirmativa que pretende reverter uma situação de desvantagem em termos de aquisição de conhecimento pela nossa sociedade e principalmente por pessoas negras que tiveram todo o seu passado sem objeto de estudos, né? E sem serem objeto da formação da sociedade brasileira, que é majoritariamente formada por pessoas negras. Podemos passar, e eu queria trazer para vocês aqui, só para a gente, completando assim, né, esse nosso referencial, todos esses referenciais teóricos com relação à questão de raça e de discriminação racial, que raça é uma construção social. Essa é a significação que a gente dá hoje, né, destinada a manter e reproduzir privilégios, porque as diferenças genéticas que nós temos não são capazes de nos diferenciar enquanto seres humanos, né? Então, nós vamos nos dividir em raça por uma necessidade social, né? E aí nós nos hierarquizamos. Esse conceito de raça, ele ressignificado numa perspectiva antirracista, ele vem exatamente para poder se nomear qual a raça que se encontra em situação de privilégio no nosso país. E aí eu gosto muito de usar uma frase que é de Joaquim Herrera Flores, um professor espanhol, que tem um livro muito bom, fala sobre direitos humanos, se chama Reinvenção dos Direitos Humanos, e o Joaquim diz que a força de nomear as coisas pode mudar a maneira de vê-las. Então, esse tempo no Brasil de não se falar em raça, de não se falar em racismo, ele tem que fazer parte do nosso passado. A gente tem que visibilizar as raças no nosso país para a gente poder compreender quem são as raças beneficiadas, né, privilegiadas, e quem são as raças que vivem em desvantagem na nossa nação. E aí eu trago também alguns conceitos, algumas questões do professor Kabengele Munanga, que é um sociólogo congolês, foi professor da USP durante muitos anos, agora se encontra aposentado. Eu tenho profunda admiração pelo trabalho dele. E nesse texto que eu recomendo, uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, o professor Kabengele fala exatamente aquilo que eu disse antes, né? Que biológica e cientificamente raças não existem, nós possuímos patrimônios genéticos diferentes, mas que, contudo, não são suficientes para que a gente possa ser classificado em raça. Então, ele diz que a raça é, portanto, uma construção social utilizada principalmente para hierarquizar pessoas. E aí eu trago mais uma citação para vocês, eu não costumo tomar para mim o que é dito pelos outros, né? E então eu sempre dou a fonte. Uma vez Milor Fernandes questionado se no Brasil havia racismo, ele disse que no Brasil não existia racismo, porque no Brasil o negro sabia o seu lugar. Ou seja, ele fala exatamente da questão aí da hierarquização como uma forma de expressão do racismo, né? Talvez nem se tenha se dado conta do que ele estava dizendo.
Vamos passar adiante, eu não gostaria de deixar de falar também da discriminação contra os indígenas, e queria trazer uma referência para vocês sobre uma pesquisa que foi realizada, né, pela Fundação Perseu Abramo em 2011, e 45% dos indígenas manifestaram que já haviam se sentido discriminados devido à sua raça, cor, etnia. 30% deles afirmam que é um comportamento recorrente. E quais foram os comportamentos que eles apontaram, né? 50% percebeu aversão e ridicularização. 17%, com 17% deles houve recusa a atendimento na rede pública de serviços. Vejam bem, na rede pública de serviços. 9% pessoas que recusaram a ter contato social com eles, né? Inclusive expressando que o lugar de índio é na aldeia. 7% se sentiram discriminados devido à sua cultura, né? Como estavam vestidos, suas pinturas, a linguagem que utilizaram. E 4% manifestou se sentir discriminado com relação ao próprio, com recusa ao próprio contato físico, né? Para vocês verem a perversidade que existe nas relações raciais no nosso país. Bom, passando aqui para uma segunda parte, já me encaminhando para o final da nossa conversa, nas minhas pesquisas também, o dia 21 consta também instituído pelo sistema ONU, pela Unicef, como o Dia Mundial da Infância. Então, aí eu pretendi, a partir disso, fazer um link sobre como a gente pode perceber a discriminação racial nas nossas práticas, dentro da escola, enfim. Só um pequeno parênteses, a minha formação, ela não se deu em escola pública, e quanto mais eu estudo, mais eu consigo perceber o quanto a discriminação está presente nas instituições privadas de ensino, porque eu olho para a minha história, né, numa escola particular, e vejo o tamanho de sofrimento que eu experimentei enquanto sendo a única menina negra na minha sala de aula, assim como outros alunos negros que eram únicos naqueles espaços, e o quanto talvez as minhas potencialidades pudessem ter sido melhor desenvolvidas se eu não tivesse vivido num ambiente tão hostil. Então, assim, a necessidade da gente poder olhar para a infância, né, com esse olhar não discriminatório, e nós estarmos atentos às nossas práticas cotidianas, né, ao nosso dia a dia, como é que a gente acontece na relação com as crianças, né, e principalmente em ambientes onde há alunos negros e brancos, olhando por uma perspectiva de racismo estrutural mesmo, né? A gente não está falando aqui do plano individual e da intencionalidade. Tá? Podemos passar. E aí eu faço, então, alguns apontamentos sobre a discriminação no ambiente escolar, falando de flagrantes institucionais. Adiante. A Unicef, aí eu recomendo para vocês, tem um material que se chama Por uma Infância Sem Racismo, né? Ele é de 2010, acho que foi reeditado em agora em 2019, 2020. Né? Tem algumas questões ali que são bem interessantes, podemos passar. E eu vou mais adiante e eu tento pensar, provocar um pouco os colegas, que ainda me sinto professora, de como é que a gente pode, né, pensar não numa infância sem racismo, né, mas numa vida sem racismo, né, e de o quanto a gente na escola acaba, pelas nossas práticas, deixando marcas que são indeléveis e que vão fazer com que a gente tenha crianças, adolescentes, adultos, muitas vezes adoecidos por estarem nesses ambientes institucionais e sociais que são tão tóxicos. Né? Podemos passar adiante.
Bom, aqui eu trago para vocês, rapidamente, só uma tabela para a gente pensar na desigualdade com relação à formação de pessoas negras e pessoas brancas, né? E essa tabela, ela é dos anos 90, eu acho, de 89, né? E eu vou lá para a última linha da tabela que mostra, para vocês verem a diferença, que lá em 89 a gente tinha 9,% 20% de pessoas brancas com ensino superior e apenas 1,2% de pessoas negras com ensino superior no nosso país, né? Então, como as desigualdades vão aparecendo ao longo da nossa história. Não sei se vocês sabem, mas em 1837 havia um decreto que proibia de frequentarem o ensino formal as pessoas doentes, leprosas e os negros, mesmo que libertos. Não sei se todos sabem, mas apenas a Constituição de 1988 permitiu o voto do analfabeto. Ou seja, pessoas negras, vamos relacionar, pessoas negras não podiam estudar, não eram alfabetizadas, não votavam. Então, a representatividade também nos poderes executivo e legislativo e, por óbvio, no judiciário, ela vai se dar dessa forma tão desigual e tão antidemocrática em decorrência de toda a legislação que nós temos no nosso país. Mas também ela vai acontecer em razão, depois do acesso de pessoas negras, né, da possibilidade de se estudar, em razão de uma série de fatores que vão acontecendo, de desigualdade, de acesso ao mercado de trabalho, mas também de como crianças negras e brancas são tratadas dentro da escola. Com esse olhar de inferioridade que se tinha com relação às pessoas negras, a gente tem estudos que demonstram que a expectativa do próprio professor com relação ao aluno negro é muito menor. E isso vai se refletir na maneira como esse indivíduo, como esse professor, como essa professora vai ensinar. Porque ele já espera menos daquele aluno. Ele já espera que ele não vá concluir o ensino fundamental, que ele não vá concluir o ensino médio. No meu dia a dia, eu tenho uma tristeza muito grande quando eu faço as minhas audiências e, infelizmente, é nos interrogatórios, e eu vou lá e pergunto, qual é a sua formação, né? O senhor tem escolaridade? E aí, muitos réus me dizem assim, eu terminei. Aí eu pergunto, tá, mas terminou o quê? Eu disse, não, eu terminei de estudar. Só que para eles, o terminar de estudar é concluir o ensino fundamental. Quem disse para esse indivíduo que o fim para ele é o ensino fundamental? Quem é que colocou a sementinha, né, na minha cabeça, na minha história, que me disse que eu deveria estudar, que eu deveria ir para a faculdade, que eu tinha condições? Então, acho que tudo isso, de alguma maneira, o ambiente escolar, a escola, nós estamos, né, enquanto instituição, implicados nesses resultados. Vamos adiante. Então, aí eu fiz uma coleta rapidamente para a gente concluir, tenho mais 7 slides, de algumas questões que são objetos de pesquisa, isso nos Estados Unidos. Crianças negras são vistas como mais bravas por professores em estudo. E a gente pode trazer isso para o contexto brasileiro também, né? E o que significa que essa criança sendo mais brava, no que vai impactar a vida dela ao ser mais brava, né? Ao ser vista como mais brava. Ela vai ser a criança que vai ser vista como mais violenta, ela vai ser a criança que vai receber mais ações disciplinares, suspensão, expulsão, porque a gente pode falar ainda de alguma forma, né, que pode existir uma expulsão indireta até, né, o convite para sair de um determinado ambiente. Então, assim,
Eu acho que isso é muito revelador de como nós estamos, né, de alguma forma, não intencionalmente, discriminando. Mais adiante a gente tem um outro, esse estudo aqui eu achei impressionante, né, porque meninas negras são menos inocentes, né, são vistas como menos inocentes do que meninas brancas. O que isso significa? Que meninas negras acabam sendo vistas e sendo colocadas em contato com conteúdo adulto muito mais cedo, né? E a partir disso, elas acabam tendo uma vida, percorrendo caminhos, né? E sendo estimuladas para outras questões para as quais as meninas brancas não são, né? De que modo isso vai impactar na vida dessas meninas, né? O quanto a gente acaba tornando essas meninas mais vulneráveis por conta desse olhar que a gente tem. Será que a menina negra ela não precisa ter o mesmo olhar que se tem com relação a uma menina branca, o mesmo tratamento, a mesma forma o mesmo cuidado na linguagem, né? Entre várias outras questões, né? Sobre meninas negras, eu poderia agora, olhando a imagem dessa menina, falar da questão do cabelo, né? A questão na escola se ter situações onde eu já li alguma coisa nesse sentido, o professor pedir para prender o cabelo, o professor alisar o cabelo da criança, né? São formas de discriminação que, em razão de um padrão estético eurocêntrico, acabam aparecendo, mas ferem e violentam diretamente um grupo racial em detrimento de outro. Tem um outro estudo também que fala sobre os efeitos do racismo no cérebro e no corpo de crianças. Podemos passar para outra imagem, porque eu já estou ali só com 2 minutos. E aí, o que nós temos? Um corpo sempre em estado de alerta, né? Essas crianças elas acabam estando sempre com os seus sentidos acionados, né? Com medo, com ansiedade, né? Com reação agressiva, mais chances de doenças crônicas ao longo da vida. E aí a gente tem um exemplo muito flagrante agora em tempos de pandemia de como a Covid acabou impactando as vidas de pessoas negras que têm muito mais comorbidades, disparidades na saúde e na educação, como a gente já falou, e cuidadores mais fragilizados. Isso significa significa que a criança não sofre o racismo diretamente, seria um racismo indireto, porque ela tem um cuidador fragilizado por diferentes práticas de racismo no seu dia a dia, né? E a partir daí isso se replica, se repercute, né? Repercute na vida dessas crianças. Podemos passar o próximo. A gente também aí tem uma pesquisa que apontou em 2019 uma desigualdade racial nas notas de meninos negros, né? Essa pesquisa foi feita aí em São Paulo. Impressionante os resultados. E aí, numa escala, se tem meninas brancas, depois meninas pardas, meninos brancos, meninos pardos e, por último, meninas pretas e meninos pardos. Eu acho que é essa a ordem, não sei se eu tenho anotado aqui. Brancas, pardas, brancos, pardos, pretas e pretos. Vejam bem, né, as notas. Será que isso é só coincidência? No meu ponto de vista, infelizmente, enfim, eu tenho certeza que não é, né? E aí, para a gente pensar como é que a gente pode agir para tentar reverter essas situações, né? Nesse material da Unicef, Por uma Infância Sem Racismo, para a gente ir concluindo então, tem ali algumas sugestões, são 10, eu separei 8, né? De maneiras de contribuir para uma infância sem racismo, né? Então, uma educação com respeito às diferenças, atenção com histórias, linguagens, textos
que isso significa? Ter um olhar crítico com relação ao material que se está disponibilizando a essas crianças. Um material que tem sido muito objeto de discussão nos últimos tempos é a obra do Monteiro Lobato. O que eu acho é que a gente tem que problematizar, tem que ter um olhar crítico com relação à obra. A leitura tem que estar, o material pode estar ao acesso, mas a gente tem que ter um olhar crítico, tem que contextualizar o que se está dizendo e tem que se sensibilizar, não só crianças negras, como crianças brancas, com relação a alguns estereótipos que estão construídos nesses materiais, para os quais elas precisam estarem alertas e os compreenderem como positivos ou negativos. Acolher essas crianças na escola de um modo igual. Existe uma pesquisa que demonstra, evidencia que crianças negras recebem menos afeto na educação infantil do que crianças brancas, né? Menos carinho, menos cuidado. Não discriminar, por óbvio, né? E aí a gente indo para a penúltima tela, né? Denunciar todas as formas de racismo, de discriminação, criar rotinas de atendimento que promovam um agir antidiscriminatório, promover o encontro e o respeito às diferenças, colocar em evidência, falar sobre raça, falar sobre racismo. E eu acho muito importante, não posso deixar de falar aqui para os colegas, para vocês, para terminar, sobre a importância da implementação da Lei 10.639, né? E a implementação de forma efetiva, de modo transversal, né? A gente abandonar o 13 de maio e o 20 de novembro, mas trazer e problematizar toda a nossa história, toda a nossa cultura a partir de um olhar onde as pessoas negras estiveram presentes e são as responsáveis pela riqueza e pela construção desse país. Pensar que pessoas negras não começaram, a história da raça, das pessoas da raça negra, não começou no navio negreiro. E que existia uma cultura na África, existiam povos e sociedades organizadas, e que isso precisa ser colocado em evidência, fazer parte do conhecimento, não só de negros, como de brancos também, porque às vezes a gente ouve aqui no Rio Grande do Sul, como a comunidade é formada só por pessoas brancas, não haveria necessidade de implementação do 26A da LDB, o que para mim é um verdadeiro absurdo. Bom, então eu termino a minha explanação inicial atrasada com 4 minutos, agradecendo a vocês, e com essa imagem de 2 crianças estudando num ambiente aí muito lindo, com os óculos, para trazer mais uma vez a frase do Joaquim Herrera Flores, que a forma de olhar as coisas, né, trocar as lentes pode mudar a maneira de vê-las, e esperando ter trazido aqui para vocês, com toda a responsabilidade que me alcançaram, questões sobre as quais vocês ainda não tinham pensado, que possam tentar, a partir daí, buscar um agir antirracista e não discriminatório nas suas práticas cotidianas. Muito obrigada, Silene, e a todas e todos. Ok, doutora Karen, muito obrigada. Foi muito boa a sua fala. Os exemplos ilustraram de uma forma espetacular. Eu acho que faz com que a gente tenha um entendimento mais amplo e mais adensado, né, de determinadas questões. E nós tivemos aqui no chat várias contribuições que eu acabei classificando como comentários e como questionamentos. Então, eu vou começar com os questionamentos, mas existem comentários muito interessantes que eu vou passar a seguir, ok? Eu acho que a primeira questão que a gente tem aqui é da professora Ana Paula. Ela diz assim: racismo por denegação é uma expressão nova para mim, mas me parece que é pior do que o racismo declarado, não é? O preconceito é camuflado e mais difícil de combater. É isso mesmo? Eu acho que os efeitos do racismo por denegação, que é o racismo que existiu no nosso país, é que são diferentes. No racismo por segregação, as comunidades negras se fecharam
e constituíram identidades compreendendo a existência do racismo, mas, por outro lado, compreendendo também que nós somos iguais, né? Com identidades muito fortalecidas. No racismo por denegação, quando se denega, quando se rejeita uma raça, a sua história, as suas circunstâncias, existe uma fragilização da constituição da própria identidade dessa raça, da sua personalidade, né? Nós não existia uma certa dificuldade até de se compreender, porque todo mundo diz assim: a gente vive num país em harmonia, nós não somos brancos nem negros, nós somos miscigenados, mas ao mesmo tempo em que se faz isso, a gente acaba rejeitando uma determinada raça, né? Rejeitando a negritude. E isso acabava acontecendo com o próprio negro, né? Que rejeitava a sua negritude e que buscava a miscigenação para se tornar um sujeito melhor e para se tornar um sujeito incluído na sociedade. Existem muitos relatos de famílias que os pais, enfim, queriam que os seus filhos se casassem com pessoas brancas, buscando a miscigenação e buscando a melhoria da raça. Ou seja, na denegação você nega, você rejeita a cultura, a linguagem, a história, e você cria isso que a gente tem hoje, né? Identidades fragilizadas, fragmentadas, tentando se reconstruir uma nova fase da nossa história, onde a gente percebe, não, que a negritude é algo que deve ser enaltecido, deve ser fortalecido, que existe racismo no nosso país, que existiu um país que pretendeu o branqueamento da raça, pretendeu eliminar as pessoas brancas, pessoas negras, em 50 anos, né? No Congresso em Londres, em 1911, se disse que em 50 anos o Brasil não teria mais negros, se promoveu a eugenia, educação eugênica, né? Inclusive previsto constitucionalmente, e que por conta disso nós temos esse abismo de desigualdade entre brancos e negros. Dói do mesmo jeito, porque tanto lá nos Estados Unidos como na África do Sul, as relações eram muito tensas. A nossa tensão, as tensões raciais é que se dão de outro modo. Mas é terrível pensar que a gente vive num país assim e que muitas pessoas ainda negam a existência de tudo isso entre nós. Com certeza, doutora. Temos agora a questão do professor Wellington. Ele diz o seguinte: se os cargos de poder têm pouca representatividade negra, como mudar? Será que é possível os representantes brancos da sociedade terem empatia e entendimento suficiente para promover mudanças? Bom, na verdade, o que a gente percebe são comportamentos racistas, que entendem que esses espaços são das pessoas brancas. Vide toda a luta que se teve para a implementação da política de cotas no nosso país, né? Por quê? Porque as pessoas não aceitavam que algumas vagas nas universidades e até nos concursos públicos pudessem ser ocupadas e reservadas a negros para a gente ter um equilíbrio na ocupação de espaços, né? Existe uma sensibilização, por exemplo, no Poder Judiciário, nós tivemos um grupo de trabalho no ano passado para a criação de políticas judiciárias, de promoção de práticas antirracistas. A gente tem a reserva de vagas, mas não é só a reserva de vagas o suficiente. É preciso que, por exemplo, um estudante negro tenha a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, né? Tenha a oportunidade de ser contratado por um escritório, ser contratado no próprio Poder Judiciário, para que ele vá adquirindo experiência, vá adquirindo competências, para quando ele for ser submetido ao concurso público, ele esteja em condições de igualdade com outras pessoas e esteja em condições de ser aprovado. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um projeto que faz uma ação afirmativa que é para a formação de estudantes negros que querem ingressar nas carreiras jurídicas. E a gente quer avançar nesses projetos para que as instituições também
desenvolvam projetos nesse sentido. Ou seja, as instituições digam, nós queremos pessoas negras, nós temos a reserva de vagas, mas a gente quer fazer mais do que isso. A gente quer também preparar essas pessoas. E aí a gente propõe que as bibliotecas dos tribunais sejam abertas aos estudantes negros para que eles possam ter uma formação adequada e a experiência necessária. Eu costumo exemplificar falando, porque na minha história as coisas já acontecem um pouco diferente em razão do lugar social que eu estou, dando o exemplo das minhas filhas. Eu tenho 2 meninas. E quando eu as ganhei, eu já era juíza. E então eu sempre digo assim, as minhas filhas cresceram, eram amamentadas enquanto eu fazia sentença. Numa mão eu segurava elas, elas mamavam, e com a outra eu ia lá digitando as minhas sentenças. O que isso significa para algumas pessoas brancas? Talvez nada, mas na vida delas isso é uma grande diferença. Elas nasceram em contato com o Poder Judiciário. As minhas filhas sabem o que é um processo, as minhas filhas sabem o que é uma audiência, as minhas filhas sabem o que é autor, o que é réu. E muitas vezes o indivíduo negro chega até a sua idade adulta, elas sabem o que é fórum, elas já foram na sala de audiência, elas já espiaram o tribunal do júri, porque eu não deixo adolescente nem criança assistir, mas elas já espiaram, elas sabem o que é tudo isso. Nada disso é diferente, nada disso é outro mundo para elas, é o mundo delas também, né? Então são essas oportunidades que a gente tem que criar para que esses estudantes negros, quando cheguem nesses espaços, nesses lugares, eles possam também acessá-los por estarem aptos, em condições e com experiências e com competências, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas com competências que são exigidas nos processos seletivos. Ok, doutora. Temos aqui a Cíntia, ela faz um pedido, na verdade. Ela diz assim, poderia explicar melhor esse conceito de raça como construção social, por favor? Sim. A gente diz que a raça é uma construção social porque ela não... cientificamente, biologicamente, nós somos todos iguais. Então, essa hierarquização, essa separação que foi categorizada em razão da cor da pele é oriunda somente de uma formulação social, isso que nos separa, né? E aí é importante a gente pensar como que dentro dessa construção social de raça se coloca uma raça na base de uma pirâmide, nessa hierarquização, dizendo que essas pessoas, porque em algum tempo se disse que negros eram incapazes, que negros poderiam desempenhar funções assim como animais, tão somente, não tinham inteligência, né? E como é que a gente hierarquiza e coloca lá no topo da pirâmide as pessoas brancas, que no mundo não são a sua maioria, né? Então, a hierarquização das pessoas em raças, ela é objeto de construção da sociedade, é fruto do próprio homem. Não é a biologia, não é a ciência que vai nos dizer que nós somos diferentes por raça. É o homem que cria isso, certo? E por isso que eu sugiro lá aquele texto do professor Kabengele, que dá uma explicação muito interessante, claro, com muito mais profundidade. Ele é uma autoridade nesse assunto e um grande estudioso, inclusive, da sociedade brasileira. E é bom a gente também, só para fechar, quando a gente fala em racismo por denegação e por segregação, que a Lélia lá traz, isso é muito... essa construção e essa hierarquização é muito própria das colônias ibéricas, né? Porque foi uma maneira de se estruturarem em castas hierarquicamente para que houvesse essa relação de subordinação do homem sobre o homem e se utilizando do outro, e mais do que isso, para que cada um se conformasse com o seu lugar social. E é por isso uma construção social. Porque a partir do momento em que eu digo que o lugar de negro né, o negro sabe o seu lugar, é porque a gente está colocando ele dentro dessa estrutura criada por homens.
Ok, doutora, entendido, muito bem explicado, muito obrigada. Nós temos aqui a Leda, ela faz uma pergunta que eu acho que é importante, né, para que a gente responda aqui. Legalmente, como se denuncia uma situação de racismo? Na delegacia? Se são os crimes de injúria racial e racismo, sim, na delegacia. Até eu acho que aí no governo de São Paulo vocês têm vários canais, né? E claro, muitas vezes a pessoa tem as delegacias específicas, inclusive, dos crimes raciais, eu acho que em São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a delegacia dos crimes de intolerância. Existe um lugar específico, mas eu acho assim, que uma outra coisa que a gente tem que pensar é qual a situação de racismo que nós estamos diante, né? Se é um racismo institucional, se é um racismo estrutural, ou se são os crimes de injúria racial e de racismo. Porque a partir de cada uma delas, a problematização vai se dar numa esfera diferente, num lugar diferente, né? Se forem os crimes, vai se registrar na delegacia. Agora, se for uma situação de racismo estrutural, de racismo institucional, a gente não pode ficar calado, né? E aí, em todos os espaços. Se você entra num shopping e vê uma situação de discriminação, você questionar o direito da loja, por que só tem branco aqui? Você questionar na escola do seu filho, cadê os professores negros, né? Você questionar, perdão, por que em determinados lugares você é apresentado só para as pessoas brancas daquele espaço, não é apresentado para as pessoas negras, né? Acontece muito isso, né? Então, assim, são situações distintas que requerem comportamentos distintos. Mas o mais importante de tudo isso é nós estarmos alertas. A partir do momento que a gente ligar a chave, né, de combate ao racismo, antirracista, a gente consegue mudar a lógica de como se relacionar com as outras pessoas. E aí eu já aviso, uma vez que a gente descobre isso, que a gente fica alerta, nunca mais a gente volta atrás. E aí a gente vai fazer sempre o teste do pescoço e sempre vai perceber quando estamos diante de uma situação racista ou não. Ok. Nós temos aqui a professora Mônica e o professor Wilson. A professora Mônica diz assim, gostaria muito de ter esse material para trabalhar, né, com o Grêmio da escola. O professor Wilson diz que essa formação, ele pergunta se essa formação ficará no repositório. Então, deixa eu falar para vocês. Se vocês entrarem lá no canal do Centro de Mídias do YouTube, vocês procurem abaixo da página o canal de desenvolvimento profissional. Quando vocês entrarem, porque são bolinhas, né, dos canais diversos que o Centro de Mídias tem, quando vocês acharem a bolinha lá do canal de desenvolvimento profissional 1, clicando lá, vocês vão entrar nesse canal específico, que é esse aqui, né, em que nós estamos, vocês vão achar lá um acervo. Se vocês clicarem na aba vídeos, vocês vão ter todos os vídeos desse canal, desde maio ou junho do ano passado para cá. Então, é muito material que tem lá, vocês podem recuperar esse vídeo que é gerado, que fica lá no repositório, e utilizar, né? Então, a gente acessa pelo aplicativo aqui ao vivo, mas depois vocês têm acesso a todo esse material, tá ok, professora Mônica e professor Wilson? Agora, doutora Karen, eu queria tecer os comentários para que você saiba o que rolou lá no chat durante a sua fala, tá ok? A professora Eliane diz assim, olha, sou branca, filha de mãe preta. Apesar da minha pele branca, meu coração é negro. Então, a gente tem aí o depoimento da professora Eliane, que deve entender na pele também como é que é dentro da sua casa, do seu convívio, né, a questão de preconceito. A professora Carmen diz o seguinte, o racismo institucional é devastador, porque ele deprecia duplamente a pessoa e o profissional. Exato. A professora Mônica Gomes diz o seguinte, que triste história real. Ela se referiu, quando fez essa fala, aos depoimentos que você citou a respeito do que fariam as pessoas
se o racismo acabasse, né? Foi comovente aquelas falas, realmente elas impactaram aqui em quem estava ouvindo, quer dizer, são coisas tão óbvias, né? Para quem passa e sente na pele e que a gente não faz ideia, né? Quem é branco, quem está numa situação de privilégio nessa condição, né? Não faz ideia do que coisas simples podem impactar na vida de alguém, né? E o quanto isso machuca e o quanto a gente precisa batalhar para que isso acabe, né? A professora Cláudia, ela faz ela usa uma expressão assim, misericórdia, com um monte de azinhos assim, e exclama, né, que absurdo, né? Ela fez esse desabafo, essa contrariedade, ela fez esse registro de contrariedade quando você citou o caso do preenchimento das propostas de emprego com cores diferentes de caneta para identificar posteriormente o candidato. É uma engenharia absurda, né? A professora Fabiana diz que para tratar do tema, ela utiliza nas aulas dela análise de letras de música, clipes de rap, né? Então, é a contribuição que ela tem no sentido de trabalhar dentro da sala de aula essas questões que a gente contemplou aqui, principalmente você, na sua apresentação. A professora Cláudia, ela fala de violências em outros espaços, fora do espaço urbano, né? Então, ela diz que muitas mulheres indígenas são estupradas em suas aldeias e sem proteção alguma, né? Não há para quem reclamar. Mais adiante, o professor Humberto diz que a discriminação, as discriminações múltiplas, né? Mulher, negra, pobre e com deficiência, né? Eu acho que entrou no chat a hora que você estava falando da questão Maria da Penha. Ele diz que é muita crueldade do humano com seus semelhantes, né? É um exagero de crueldade aí, que ele tem toda a razão, né? A professora Mônica diz que é muito triste ainda existirem várias formas de preconceitos raciais, né? E a gente sente na pele dentro da escola como é que isso pesa e como é que a gente precisa trabalhar. A professora Soraya, ela mostra uma esperança na fala dela, né? A gente sente que ela se comove com tudo que foi colocado, mas ela vê esperança. Ela diz, mas tudo é possível de ser recuperável, pois o melhor é ser trabalhado com uma visão mais ampla, né? Questões para colaborar, para melhorar, para formular, informar, formar diferente, dar mais orientações. Então, é uma visão de esperança que ela traz aqui, inclusive no papel docente, né, que a gente tem e que é fundamental, né, que a gente tenha esse programa, doutora Carmen. A gente tem na assistência, a gente tem professores, a gente tem gestores, a gente tem todo o quadro de apoio lá da escola, né, nós temos o pessoal da Secretaria de Educação, dos órgãos centrais. Então, essa parceria feita com a saúde e a justiça, e a educação, ela vem nesse sentido de fazer uma formação, e a gente está dentro do canal que é chamado de desenvolvimento profissional, porque a gente tem essa intenção de levar para os profissionais da educação, em todas as funções que esses profissionais exercem no quadro da secretaria, as informações necessárias para que a gente ligue não, a palavra não é desconfiômetro, você usou uma outra no final da sua fala, né? Um dispositivo que você ligue isso. Uma vez ligado, a gente começa a aprender como exercer esse olhar, né? Então, esses programas que a gente faz às sextas-feiras, a partir das 15h45, tem esse objetivo, né? O que é que a gente precisa de informação para que a gente lá, cada um no seu papel, mas dentro da escola, que é um organismo tão vivo e tão importante, que a gente consiga olhar para o papel que a gente tem e que a gente consiga desenvolver com mais competência um olhar,
vislumbrar possibilidades, né, de intervenção e de ação efetiva, né? E cada um na profissão que exerce dentro da escola tem como fazer uma parte, né? Seja daquele profissional que fica no pátio cuidando das crianças, aquele que abre o portão, aquele que recebe as famílias. Essas informações que você nos trouxe, que outros programas dessa parceria traz toda sexta-feira, tem esse objetivo, né? Como é que eu posso ficar mais alerta para essas questões que às vezes passam desapercebidas, né? Passam desapercebidas, principalmente para quem é branco, né? E que a gente não concebe mais uma sociedade em que a gente não tenha esse olhar, né? A maior parte da população não é branca, né? E no mundo, inclusive, você trouxe esse dado aqui, e a gente continuar agindo como se fosse natural, né? Uma situação em que as pessoas são tratadas diferentes, e quando a gente pensa na criança, então, da escola pública, há um grau de violência que a gente precisa superar, né? Então, a sua contribuição foi muito bem-vinda, foram sábias as suas palavras, os seus exemplos, e a gente tem muito a agradecer, né? E esse programa de hoje, ele termina uma série que foi denominada de violência psicológica, e nós trouxemos vários temas, né, em discussão aqui. Gostaríamos de convidar a todos que estão aqui nos assistindo, que voltem sexta-feira que vem, que a gente vai iniciar uma nova série denominada Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Nós traremos vários assuntos dentro desses objetivos. O primeiro programa vai ser para explicar o que são esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Qual é a agenda para até 2030, o que a gente tem a ver com isso, o que a gente pode fazer, né? Então, a gente já deixa aqui o convite para que todo mundo volte, para que a gente continue lá no nosso espaço, cada um individualmente, mas também coletivamente, né, montando um esquema mais justo, né, mais nobre, mais humano, para convivermos melhor, né, entre nós, porque aquilo que a gente aprende não é só para o contexto escolar e para a vida, né? A gente tem família, a gente tem grupo social fora da escola, e quanto mais a gente ficar entendedor e percebedor dessas, não existe a palavra, eu acho, mas quanto mais a gente se abastecer desse olhar mais amplo, mais a gente pode conviver melhor e de forma mais justa dentro e fora da escola, né? Então, a gente reforça o convite para todo mundo aqui, e a gente vai se despedindo, agradecendo a presença de todos, novamente a sua presença. Passo para você a palavra para suas considerações finais e despedida, tá ok? E as portas aqui, as portas do canal de desenvolvimento profissional estarão sempre abertas para você, já com um convite aprovado, tá ok, Karen? Muito obrigada, bem, passo a palavra para você. Então, muito obrigada, Silene, a toda a produção que está aí nos acompanhando e a toda a assistência. Eu gostaria de dizer que foi um prazer conversar essa tarde com vocês. Vocês contribuíram para que meu dia fosse mais feliz, porque eu volto ao magistério, volto ao ambiente escolar, e com isso eu posso compartilhar um pouco desse outro lugar, né, que eu estou vivendo, e o meu olhar para um ambiente que para mim é tão caro como o da escola. Eu queria terminar trazendo mais um dado para vocês, que uma pesquisa recente disse que em 2016, a cada 10 jovens que se suicidam, 6 são negros. Isso significa o quanto de vidas negras nós estamos perdendo em razão dessa discriminação racial, e essa é uma hipótese, né, que é praticada nos primeiros anos de vida. Então, que a gente não tenha apenas uma infância sem racismo, esse é o meu pedido, mas uma vida sem racismo. E que nós consigamos compreender o quanto a escola está implicada em tudo isso e o quanto ela pode contribuir para que as nossas crianças sejam
jovens e adultos vivos e felizes numa sociedade sem discriminação. Que a gente possa transmitir e dar muito afeto para essas crianças e para esses jovens, e para que a gente possa abraçar mais, né? Subvertendo o resultado da pesquisa, vamos abraçar. Obrigada. Ok. Obrigada a todos, a produção do programa, o pessoal aí da tradução de Libras. Muito obrigada, gente. Até mais. Até o próximo.